Anteriormente na Trecheira Violenta. E agora, a conclusão. Polícia do Windows! Você não ativou o seu sistema, senhor! Abre a porta! Atitude, Dandala! Give me the power, I beg of you! E essa é a minha história. Saquei, boa história, acho que já vi isso em algum lugar. Cada um tem o brinquedo assassino que merece, né? Maldição do Boneco Robert é uma franquia de 4 filmes baseada na lenda super famosa do Boneco Robert, um brinquedo supostamente amaldiçoado que se move sozinho e ri e faz o Diabo 4, mas que infelizmente não ficou tão famoso quanto outros bonecos que estão por aí no cinema. E pera aí, gente, que o produtor tá me ligando. Alô? Tô aqui gravando um vídeo que tá geral pedindo a retrospectiva sobre o boneco assassino. É ele mesmo, o Boneco Robert. O quê? Como assim não é ele? É o boneco que mata a gente, ué. Você tá me dizendo que tem outra franquia de boneco amaldiçoado? Brinquedo Assassino. A franquia de filmes de um dos maiores ícones do terror dos anos 90, que é o Chuck, o boneco assassino. É isso, tá no título. Brinquedo Assassino foi uma criação do Don Mancini, que escreveu um roteiro sobre um boneco assassino como uma crítica à cultura americana do consumismo e aos efeitos adversos da publicidade infantil. E esse roteiro atraiu a atenção do produtor David Kirshner. Os dois levaram essa ideia pra MGM e eles pegaram o roteiro, mas a história foi modificada por outras pessoas e perdeu bastante da crítica social original. Mas manteve o que era o elemento mais chamativo, que é o Chuck. E o filme que saiu disso foi um sucesso de bilheteria que gerou 6 continuações, todas com o envolvimento do Mancini e do Kirshner. E o Chuck se tornou um dos vilões mais reconhecíveis de filmes slashers e de terror no geral, e possivelmente o boneco mais conhecido do cinema. Além dos filmes, a franquia também teve alguns quadrinhos, algumas adaptações para livro, um jogo de celular e uma participação do Chuck em um evento de luta livre. É sério isso. E até hoje o Chuck tá aparecendo em várias produções. Tem um remake sendo produzido pela MGM, ao mesmo tempo que os criadores originais estão elaborando uma série de TV para seguir com a continuidade dos 7 filmes já produzidos. E é deles que a gente vai falar agora, isso é uma retrospectiva, não é? É os pontos positivos e negativos de cada um dos filmes na ordem de lançamento. Mas antes já vou deixar aqui um aviso que, é claro, vão ter spoilers dos filmes nesse vídeo, e também já pedi pra vocês deixarem uma curtida aí no vídeo, se inscreverem no canal, essas coisas todas. Então é isso aí, gente, vamos nessa. Brinquedo Assassino, dirigido por Tom Holland. Isso mesmo, gente, o Homem-Aranha. Pelo que eu tô vendo aqui, ele tinha menos 8 anos na época. Agora que tô parando pra pensar, talvez tenha sido outro Tom Holland. A história de Brinquedo Assassino acontece quando a Karen quer comprar um presente pro filho dela. Mas esses raios desses bonecos são sempre muito mais caros do que eles parecem. Então ela vai comprar o boneco nas lojas americanas 300 pau? Não vai. Ela decide comprar o boneco que o mendigo tá vendendo na promoção. Onde o mendigo arranjou esse boneco? Virou um caminhão na serra? Não. Ele arranjou o boneco porque alguns dias antes um serial killer chamado Charles Lee Ray foi baleado em uma loja de brinquedo e passou a alma dele pro boneco. Então não só o boneco tá por aí matando gente agora, como ele tem que passar a alma dele pra primeira pessoa que descobriu quem ele é de verdade, que no caso é o Andy, o filho da Karen. Pontos positivos! Vou começar já falando do óbvio, que é o design e o personagem do Chuck. Eu gosto que, ao contrário de outros bonecos assassinos do cinema, ele realmente parece um boneco que alguma criança teria em casa. E a personalidade dele é muito boa. Isso tem mais destaque nas continuações, mas aqui nesse primeiro já dá pra ver que ele é bem cínico e desbocado. Mas o destaque mesmo são os animatrônicos incríveis do boneco. Eu gosto que ele tem versões diferentes. Tem ele normal, tem ele mais articulado com a cara malvada, e até ele no final, todo queimado, que continua andando atrás dos personagens. E eles também usam outras técnicas pra representar o boneco no filme. Tem alguns planos que são dublês correndo por aí usando a roupa do Chuck, e também tem os vários planos de ponto de vista dele. Isso é bem feito porque deixa um suspense no ar na primeira metade de que o assassino real pode ser o Andy e que ele tá com alguma desilusão. Um aspecto que o roteiro trabalha bem é o terror real da visão da mãe nessa situação. Tem algumas partes do filme que seguem quase como
como um drama de mãe com um filho doente. Ele tá fazendo um monte de coisa errada que tá resultando na morte das pessoas, mas ele não tá ciente disso. Tem boas atuações no filme todo, o Alex Vincent é um bom ator mirim, mas é aquilo, quem realmente é o ator de destaque é o Brad Dourif, que faz o Charles Lee Ray humano e a voz do Chuck, e ele ficou icônico nesse papel. Eu gosto da trama no geral, esse talvez seja um dos filmes que mais se leva a sério da franquia. A maior arma do Chuck aqui é o elemento surpresa, o que é bem importante, porque no fim das contas ele é um boneco de plástico, então ele não pode sair por aí igual o Jason dando facada à torto e à direito. Tanto que o confronto final com o Chuck acontece bem rápido, justamente por causa das limitações que ele tem no corpo de boneco. Ele também leva mais a sério todo o elemento da magia negra e da ligação do Chuck com o sobrenatural e o voodoo. Isso já é bem explicado nesse filme, sem parecer forçado, e se tornou um elemento recorrente na franquia. Esse filme tem uma das cenas mais clássicas do terror, que é a cena que a Karen descobre que o boneco é o assassino. Todo o lance dela descobrindo as pilhas ainda na caixa, ameaçando de jogar o boneco na fogueira e o Chuck do nada pirando a cabeça, xingando ela de tudo que é coisa possível, eu acho fantástico. Pontos negativos. Meu único problema com esse filme são algumas das cenas de assassinato. A primeira tem uma física bem impossível, que o Chuck joga um martelo na mulher e ela tropeça pela sala inteira pra se jogar da janela depois. Sei lá, essa cena nunca me convenceu. A segunda é a do mentor voodoo. Quem diabos mantém um boneco voodoo de si mesmo em casa? Qual é a utilidade prática disso? Acho que ele se levar a sério o tempo todo talvez seja um pouco ruim, porque no fim das contas esse é um filme sobre um boneco matando gente, o que já é meio engraçado por natureza. Mas esse é um filme bem legal. Não é o meu preferido da franquia, mas não tem como negar que ele é um clássico do terror. Brinquedo Assassino 2, dirigido por John Lafia, o segundo roteirista do primeiro filme. Nesse segundo filme, o Chuck é remontado pela empresa dos bonecos Playpals, que sem querer acabam trazendo o boneco assassino de volta à vida. Enquanto isso, o Andy, do primeiro filme, agora tá morando em uma casa nova, com uma família adotiva. E claro, o Chuck, querendo transferir a alma dele pro corpo do menino de novo, volta a assassinar as pessoas dali e infernizar a vida do moleque. No final, eles resolvem essa disputa à moda antiga mesmo, um vale tudo até a morte na fábrica de brinquedos. Pontos positivos. O roteiro é bom, de novo. Ele mostra bem as consequências do primeiro filme, com o Andy tendo que morar em um lar adotivo e a justificativa da empresa pra remontar o Chuck, que faz sentido até. O caso teve uma repercussão tão grande que eles remontaram o mesmo modelo do boneco pra provar que não tinha nada de errado com ele. E acho justo dizer que esse argumento deles não deu muito certo, né? Acho que o Chuck aqui talvez esteja no melhor dele, porque ele continua sendo bem aproveitado com as suas limitações de ser um boneco, e ele também tem muito mais humor e cinismo aqui, que eu gosto bastante. E eu gosto também da justificativa de que o Andy brinca de novo com o Good Guy pra mostrar pros pais adotivos que ele tá superando o medo dele, que ele pode viver normalmente. Mas acho justo dizer que esse argumento dele não deu muito certo também, né? E os efeitos são sensacionais de novo. Os bonecos foram criados pelo Kevin Yeager, um mestre dos efeitos práticos dos anos 80 e 90, então não é à toa. Eu gosto que as cenas de morte são mais criativas visualmente. Até algumas cenas mais diretas de assassinato tem algum elemento que deixa ela um pouco diferente. E eu gosto como o Chuck vai ficando mais fudido ainda no final do filme. De novo, ele coloca uma lâmina no lugar da mão, depois despeja um tonel de plástico derretido nele, e ele continua vivo e tentando atacar os personagens com um visual bem foda e bem distinto. O final desse filme é o meu preferido da franquia. Eu acho bem icônico e bem genial fazer o confronto na fábrica da Playpals. O design de cenário é ótimo, é tudo colorido, parecendo um tipo de playground macabro, e tem o labirinto de caixas do boneco Good Guy, que é uma das cenas mais tensas e bem filmadas da franquia. Eu gosto da direção também. O diretor dá bastante destaque pro que tá no fundo e o que tá na frente de cada quadro, e até uma cena bem esperta que ele brinca com expectativa. É um ponto de vista de alguém procurando arma na casa, você acha que é o Chuck, mas na real é o Andy procurando alguma coisa pra matar o Chuck. E isso faz o Andy ser um bom personagem. Ele não é uma criança burra de filme de terror. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas são os personagens secundários e os adultos que impedem ele de fazer isso. E a irmã adotiva, a Kyle, é uma personagem legal também. Meio estereótipo de adolescente rebelde, mas funciona como uma dupla pro Andy na luta contra o Chuck. Pontos negativos. Eu acho muito bizarro como a Kyle entra no quarto, vê o menino amarrado na própria cama de um jeito nada convencional e acha que ele mesmo fez aquilo. Porra, amiga, mas nem se ele fosse o Mr. M. Tem uma cena muito aleatória nesse filme do Chuck matando a professora mala do Andy com uma régua.
É uma cena legal, mas ela meio que não tem nada a ver com o resto do filme, ninguém nunca mais nem menciona a tal professora. E eu acho bem estranho eles entrarem num caminhão aleatório, andam rapidinho pela cidade, caem do caminhão justamente do lado da fábrica do Play Pulse. É bem conveniente, né? Parece até que o roteirista queria que eles chegassem ali de algum jeito. Entre a fusão de humor com terror, a trama bem divertida e o final épico, eu acho que o filme 2 talvez seja o meu preferido da franquia, e ele não deve nada pro primeiro filme. Brinquedo Assassino 3, dirigido por Jack Bender. Em Brinquedo Assassino 3, o Andy agora é um adolescente que foi enviado para uma escola militar. Ele já não é muito popular nessa escola e a situação só piora quando o Chuck revive, outra vez, e decide se vingar. Só que ele acaba ganhando outro objetivo, porque dessa vez ele tem que transferir a alma dele pro Tyler, uma outra criança que encontrou ele primeiro dessa vez. No final, eles resolvem essa disputa à moda antiga mesmo. Um vale tudo até a morte na decoração temática de um trem fantasma. Pontos positivos. Esse filme talvez tenha os melhores créditos iniciais da franquia, com o Chuck se reconstruindo, derretendo ao contrário, acho que dá pra dizer. Os efeitos, de novo, são ótimos. Os animatrônicos do Chuck ficam melhores a cada filme que passa. De novo, ele fica com a cara toda arrebentada no final, o que não só é um animatrônico muito bem feito, como também é um visual muito bom e macabro. O filme tem uma direção decente, que tem bastante humor até, tipo a cena que o Chuck ataca o empresário, o dono da Play Pulse, que tem tanto susto falso e demora tanto pra acontecer que parece quase uma autoparódia. O humor sombrio continua bem presente no roteiro também, entre as frases de efeito do Chuck e as cenas mais escrachadas ou absurdas que ele participa. O filme se passa todo no colégio militar, e isso é bem aproveitado no final com um evento grande, um jogo de paintball do colégio. Até outros ambientes são bem detalhados, tipo a barbearia do colégio, que é coberta com fotos de aluno com um pedaço de cabelo de cada um, incluindo um que talvez seja o Bruce Willis. Mas o cenário final, o trem fantasma, é o melhor design do filme. Foi meio jogado lá, eles só chegam aleatoriamente num parque de diversão, mas acho que eles só queriam colocar o Chuck fazendo o ritual voodoo em cima de uma pilha de caveira falsa. E a cena é bem foda, então não tenho o que reclamar disso. Esse filme tem uns personagens bem peculiares. É um típico filme slasher, uma lista de gente babaca e estranha que o Chuck vai matar ao longo do filme. O melhor dos personagens é o Whitehurst, o amigo nerd, que tem um arco de personagem bem definido. E tem o Andrew Robinson do Hellraiser fazendo o barbeiro psicótico, que, naturalmente, tenta cortar o cabelo do Chuck em uma cena, com resultados previsíveis. E eu tenho quase certeza que ele tava assoviando um forró, o Tô Te Esperando na Janela, no começo dessa cena aqui. Pontos negativos. O Don Mancini foi meio que intimado a escrever esse filme, enquanto o segundo ainda estava sendo produzido. Então ele estava sem ideia e acabou fazendo um filme que é metade uma paródia de Nascido pra Matar e metade um filme do Chuck. Acho que o problema desse filme é que ele não faz nada de novo em relação ao Chuck. Ele é o mesmo personagem com o mesmo objetivo e ele tem uma arte nesse filme de aparecer onde o roteiro precisa que ele apareça, fazendo sentido ou não. O pior é que o começo do filme parece um preparo para uma trama diferente que foi abandonada. O sangue do Chuck caindo nos tonéis de plástico deixam muito implícito que iam ter vários Chucks no filme, mas não, foi só um. Do mesmo jeito que tem um empresário no começo falando: quem caralhos é Andy? Ninguém lembra dele. Parecia o jeito deles de falar pro público que a franquia não vai mais seguir com a história do Andy, pra logo depois eles seguirem a história do Andy. E também tem a questão de que o maior perigo do filme é o Chuck entrar no corpo do Tyler. Isso podia ser bom até se o Tyler não fosse insuportável e bem burro. Ele já é velho o suficiente para saber que tem algo errado com um boneco que fala coisas macabras. Se o Andy no filme 2 era uma criança inteligente que deu certo, nesse filme eles jogaram isso pela janela. Outra coisa que incomoda um pouco nesses filmes é que o encantamento voodoo do Chuck sempre demora o quanto a trama precisa que ele demore. É bem inconsistente. E assim, eles estão reusando o mesmo comercial do Good Guy do filme original. Esse filme se passa em 96, são 8 anos de diferença. Eu não acho que essa é uma boa estratégia de marketing. Brinquedo Assassino 3 com certeza não é tão bom quanto os dois primeiros e nem tão bizarro quanto os que vêm depois. Ele não é um filme ruim, eu até gosto dele, mas acho que ele talvez seja o menos memorável da franquia. E o filme 3 não foi tão bem de bilheteria assim. Então a dupla Mancini e Kirchner decidiram que para continuar a história do Chuck, eles tinham que descartar o Andy por enquanto e acrescentar um elemento novo.
E esse elemento foi A Noiva de Chuck, dirigido por Ronnie Yu. A trama desse filme é sobre a Tiffany, a antiga namorada do Charles Lee Ray, que costura o boneco e faz a magia voodoo lá pra trazer o Chuck de volta. O problema é que os dois não se dão muito bem logo de cara, e isso acaba com o Chuck matando a Tiffany e jogando a alma dela pra uma boneca também. E eles agora querem tomar o corpo do vizinho jovem da Tiffany. O resumo do negócio é que o casal de jovens que tá fugindo de casa acaba caindo na estrada e levando os bonecos juntos. Pontos positivos. Nesse ponto a franquia parou de se levar a sério e virou um terror comédia bem descarado. E é bem claro que ele foi na onda do Pânico, que saiu 2 anos antes, pra fazer um humor autoconsciente. Tem aquelas piadas que quase quebram a quarta barreira, o que inclui a zoeira que eles fazem com os outros slashers no começo, mostrando vários itens de assassinos famosos do terror no armário de evidências onde o Chuck tá. E tem a temática recorrente e referência óbvia à noiva de Frankenstein do James Whale. A personagem da noiva do Frankenstein foi uma inspiração para a criação da Tiffany. Elas até têm um paralelo do renascimento através de uma eletrocução. A direção é bem melhor do que qualquer filme 4 de boneco assassino tem o direito de ser. Acho que é uma característica desse diretor ser mais competente do que o necessário. E a fotografia é muito boa também. Ela foi feita por um dos melhores cinegrafistas chineses que já até ganhou o Oscar, chamado Peter Pao. Tem uma piada aí em algum lugar, eu só não achei ela ainda. E como eu disse, os efeitos ficam melhores a cada filme que passa. Os animatrônicos aqui acho que são os melhores da franquia. Eles têm expressão e muita sincronia com as falas. O visual do Chuck tá em seu melhor nesse filme, com a cara toda costurada. Eu acho que essa é a cara com a qual ele ficou mais reconhecível e icônico na cultura pop. E o humor cínico dele também tá ligado no máximo nesse filme. Sério, eu não sei como eu demorei tanto pra assistir os filmes do Chuck. Ele consegue ser mais sarcástico que o Fred Krueger, e isso é uma qualidade que requer bastante esforço. E tem a Tiffany também, que foi a melhor adição que eles podiam ter feito à franquia. A personagem é meio tirada do nada, uma namorada aleatória que só apareceu, mas a dinâmica dela com o Chuck é tão boa que dá pra ignorar essas tecnicalidades. Eu adoro ver a transformação da boneca de uma noiva bonitinha pra esse ícone meio punk rock alternativo, é sensacional. A Jennifer Tilly, inclusive, tá roubando o protagonismo nesse filme, porque as cenas dela são ótimas quando ela é humana e quando ela é boneca. E eu gosto muito de como o roteiro trata essa situação absurda. O casal de bonecos assassinos tá fingindo que são bonecos normais, enquanto viajam com um casal adolescente e matam gente no caminho. Os adolescentes não sabem que os bonecos estão matando todo mundo e começam a suspeitar um do outro e vão ficando paranoicos e criando um drama em cima disso. Enquanto os bonecos ficam no banco de trás comentando o drama adolescente deles e traçando paralelos entre o relacionamento dos dois casais. E dá até pra simpatizar e torcer pros assassinos do filme. É muito bizarro e eu adoro. Sério, chega ao ponto que eu acho que já é famoso, que tem a cena de sexo do casal de bonecos assassinos. E reza a lenda que essa cena foi improvisada ali no set. E eu aposto que foi ideia do Peter Pao. Pontos negativos. O filme foca em 2 casais. Um deles é um casal sem graça e sem muita expressão, que parece feito de plástico, e o outro são os bonecos assassinos. O que acontece é que o relacionamento do Chuck e da Tiffany é tão único e tão melhor que o dos adolescentes, que a gente meio que tá cagando pros adolescentes e acaba torcendo pros vilões. Então eu só fico chateado quando os adolescentes conseguem virar o jogo no final e fazer o Chuck e a Tiffany virarem um contra o outro. E não ajuda que esses adolescentes são protegidos constantemente pela trama. Esse porra tá do lado de uma explosão de trailer que devia ter matado ele, mas ele consegue escapar sem nenhuma queimadura de leve. Tem muito elemento que parece que eles só tiraram do nada pra essa história poder funcionar. Tá que o Coração de Dambala foi uma ideia descartada do primeiro filme, que eles trouxeram de volta pra esse, mas ainda assim parece meio jogado na trama. Isso é uma coisa que acontece bastante nessa franquia. As ideias do Don Mancini são rejeitadas em um filme e depois são reaproveitadas em outro. Tem cena do 2 que era do 1, cena do 3 que era do 2, cena do Noiva que era dos 2 primeiros, e nem para por aí, isso continua com o resto da franquia também. Esse filme obviamente não é pra ser levado a sério. Ele já é uma trecheira só pela premissa, mas eu acho que ele consegue ser um filme bem feito. O Filho de Chuck, dirigido por Don Mancini. Finalmente, ele tá escrevendo esses filmes já fazia 16 anos, essa hora tinha que chegar, né? E o filme que ele fez foi diferente. O que aconteceu foi que o último filme terminou com os 2 bonecos morrendo, mas nascendo um bebê boneco. E esse boneco novo cresceu e tá sendo usado por um ventríloco, mas ele quer descobrir quem são os pais dele. Um dia ele descobre pela TV que estão fazendo um filme sobre a lenda do boneco Chuck, então ele vai pra Los Angeles, encontra os bonecos e faz o ritual que traz o Chuck e a Tiffany de volta à vida. O Chuck e a Tiffany decidem então se endireitar e criar o filho ou filha deles, que é batizado de Glenn ou Glenda, porque ele é um boneco que não tem
em gênero. Mas eles ainda querem transferir a alma para um corpo humano. Então eles invadem a casa da atriz Jennifer Tilly, que também interpreta a Tiffany, tanto nesse filme quanto no filme dentro do filme. E, cara, esse filme é uma maluquice da porra, vamos direto pros pontos. Pontos positivos! Essa altura do campeonato já tem uns aspectos que ficam redundantes de mencionar. Sim, o filme tem animatrônicos ótimos, os bonecos são muito bem feitos, tem os efeitos de gore ocasionais que são muito bons, a fotografia é legal, e o Brad Dourif manda muito como a voz do Chuck. O que dá pra acrescentar nessa lista nesse filme é a atuação em voz do Billy Boyd. E o John Waters, o famoso diretor de filmes grotescos, ele vai tirar fotos da Jennifer Tilly e acaba tirando foto de um boneco se masturbando. Isso parece ser o tipo de coisa que o John Waters faria. Quem merece destaque também, de novo, é a Jennifer Tilly, que tá interpretando ela mesma e a boneca Tiffany, o que resulta em umas cenas bem engraçadas, que podem até configurar como um humor autodepreciativo. A direção do Don Mancini é boa. A cena de abertura é toda feita à la Halloween, no ponto de vista do boneco assassino, e é bem irada. Eu gosto da adição do personagem do Glenn Glenda. É tão absurdo que eu acho que funciona, todas essas caracterizações dele, todos os tiques do personagem e a crise de identidade, são várias coisas aleatórias juntas que fazem um personagem bem único. E é meio bizarro como uma franquia de bonecos assassinos consegue fazer um filme com uma discussão bem complexa sobre identidade de gênero. O boneco não tem genitais e não se identifica como homem e nem como mulher. E no final você descobre que ele é os dois porque ele é a junção de uma personalidade feminina com uma masculina. E por causa dessa dinâmica da dupla personalidade, uma das grandes referências desse filme é Psicose, que ele mostra pra gente várias e várias vezes. Além disso, o roteiro também é um drama familiar, sobre ser pai e dar exemplo aos filhos. O Chuck e a Tiffany se reconhecem como viciados em matar e tentam se curar, como se eles estivessem tentando se recuperar de alcoolismo ou alguma coisa assim. Eu já disse que esse filme é bem estranho. Pontos negativos. O maior problema desse filme é justamente esse. Ele tenta fazer coisa demais e é bem descaracterizado do resto da franquia. Acho que nem dá pra chamar esse filme de terror. Ele é mais uma comédia dramática do que qualquer outra coisa. E enquanto ele tem partes de humor que funcionam, a maior parte dele apela pra aquele humor besterol estúpido do Todo Mundo em Pânico. Tem uma cena no filme que o Chuck mata a Britney Spears fazendo ela bater de carro. E é isso a cena. Eu acho que ele tenta ser autoconsciente, ele tenta dar uma pontada nesses besteróis que estavam populares em Hollywood, com a subtrama do rapper que vai dirigir um épico histórico com uma Virgem Maria gostosa. Mas ao mesmo tempo ele segue o humor desse tipo de filme e vários dos clichês deles, então não funciona tanto assim. A magia voodoo nesse filme tá ridícula. O personagem fala 3 palavras e revive 2 pessoas, não tem nenhuma chuva, um give me the power, I beg of you, nada disso. E tem uma cena que é claramente um bonecão em chama sendo jogado da escada. E não era pra ser um bonecão, era pra ser uma pessoa. Tendo em vista a franquia, eu acho que é bom esclarecer isso. Eu acho que O Filho de Chuck é um dos filmes mais bizarros que eu já assisti e não tem nada parecido com ele, pra bem ou pra mal. Eu gosto desse filme, mas cara, eu nem sei em qual categoria colocar ele, então eu vou colocar em todas elas. A Maldição de Chuck, dirigido por Don Mancini. Maldição é sobre Nika Pierce, uma mulher paraplégica que mora em um casarão chique com a mãe dela. Um dia, elas recebem uma encomenda misteriosa e, surpresa, é um boneco good guy chamado Chuck. A mãe é encontrada morta no dia seguinte, o que faz com que a Barbie, a segunda filha, visite a casa com a família dela também. A partir daí, o boneco Chuck vai matando um por um. Como a gente descobre ao longo da história, ele tem um motivo bem pessoal pra estar ali. Pontos positivos. Esse é mais um filme que tem bastante foco em efeitos práticos. Tem um gore bem feito e tem os animatrônicos, como sempre. Nesse filme, o Don Mancini decide largar a comédia e voltar para o terror mais puro dos primeiros filmes. E ele se mostra um bom diretor de terror também. Não só a técnica é boa, como ele constrói bem a tensão. Eu gosto bastante da cena do jantar, que um dos pratos foi envenenado, mas a gente não sabe qual, e ele mostra a mesa quase como se fosse uma roleta russa. Mas a cena mais impactante desse filme pra mim é a moça tirando o plástico e revelando o rosto todo costurado do Chuck, que a gente gosta e conhece. A estética desse filme é bem bonita no geral. A fotografia soturna e todo o cenário de mansão antiga. Se não fosse um filme do Chuck, daria pra ser um bom filme do Invocação do Mal. A protagonista desse filme é interessante. Ela é uma mulher paraplégica, o que teoricamente faria ela ser uma vítima mais fácil pro Chuck, mas não é bem assim que a trama segue. E eu gosto que ele explora mais a história do Charles Lee Ray antes dele virar o Chuck. Eu não sei se ela faz sentido, mas acho que era uma área em branco que o Mancini fez bem em se aprofundar mais. E esse filme
tem uma cena pós-crédito com o retorno do Alex Vincent como Andy, e dessa vez ele não foi surpreendido pela porra do boneco, finalmente. Esse foi o famoso filme do Chuck que foi divulgado com a pegadinha do ponto de ônibus. Imagina, se não fosse Maldição do Chuck, as pegadinhas do Silvio Santos não iam existir. Pontos negativos. Não sei porquê, mas eu acho o rosto do Chuck em algumas cenas aqui bem estranho. Sei lá, tem alguma coisa errada na cara dele, parece que ele tá amassado. Ele tava andando de moto e bateu atrás de uma carreta. A pior coisa desse filme pra mim é que a história dele é bem aleatória. Ela saiu do nada e demora pra estabelecer uma ligação com os filmes anteriores. Nunca é explicado como o Chuck voltou depois do final do Filho de Chuck, e ele ignora completamente o personagem do Glenn Glenda e o desenvolvimento da Tiffany do filme anterior, que ela queria parar de matar. E tentar fazer esse suspense do o boneco tá vivo ou não, me parece só esforço jogado fora. Brother, a gente já viu ele transando, a gente sabe que esse boneco tá vivo. O que me parece é que esse filme é um reflexo de a entidade ou sobrenatural, porque ele é um filme do Chuck estruturado como um filme de casa mal assombrada. E tem vários pontos do roteiro que não fazem muito sentido. Eles preparam o elemento da Nanny Cam, a câmera que é instalada no Chuck, mas ela é meio que esquecida no fim do filme. Nenhum policial olhou a gravação dela pra perceber que a Nika era inocente dos assassinatos? Cadê o Criminal Minds quando a gente precisa deles? Esse filme tem uma cena que a babá faz uma chamada de vídeo pra flertar com a mulher que tá no quarto ao lado, enquanto a filha dessa mulher tá dormindo na outra cama no quarto, e sei lá, é uma situação tão estranha e sem sentido, parece que era só um jeito aleatório de chegar numa cena de morte legal. O Chuck nesse filme depende muito de coisas aleatórias acontecendo. Tem uma cena que ele coordena com a luz da casa caindo pra dar um susto na protagonista. Como ele fez isso? Ele sabia que a luz ia cair exatamente naquele segundo? O Damballa por acaso é o deus do roteiro também? A tentativa de deixar o Brad Dourif mais jovem só fez ele ficar igualzinho ao Tommy Wiseau. E assim, eles tacaram o filtro do Sin City pra tentar dar uma disfarçada no personagem. Mas não funcionou muito pra mim. Não pareceu uma escolha estética. Pareceu justamente que eles olharam, caraca, o Brad Dourif já tá com quase 70 anos. A gente vai ter que tacar o preto e branco aqui. E eu não fui inteiramente convencido dessa história toda. Que o Charles Lee Ray, esse tempo todo, queria acertar as contas com essa família Pierce. Isso é uma coisa grande demais, sabe? Toda a motivação dele foi em volta disso pra só jogarem aqui e fingir que isso sempre existiu, quando claramente não tava nos outros filmes. No final, eu nem acho esse um filme ruim. Acho que é um filme competente, mas ele não me empolga muito. Culto de Chuck, dirigido por Don Mancini. A história do culto segue diretamente a de Maldição. Nika Pierce foi culpada pelos assassinatos do filme anterior e está sendo internada em um hospital psiquiátrico. Quando, para a surpresa de absolutamente ninguém, aparecem dois bonecos good guy no lugar e ela fica na missão para descobrir qual deles é o Chuck. Spoiler, todos são o Chuck. Ele aprendeu a passar a alma dele para vários objetos diferentes. Igual o Voldemort, só que com mais nariz. Ao mesmo tempo, o Andy, a criança do primeiro filme, que agora é um adulto que está preparado para cair pra porrada com o Chuck, fica sabendo dessa palhaçada toda aí que tá acontecendo e decide ir lá pra resolver as coisas na moda antiga. Um vale tudo até a morte no hospital psiquiátrico. Pontos positivos. Esse filme é praticamente o Vingadores do universo Brinquedo Assassino. Ele junta personagens de filmes diferentes e faz referência a quase todos os outros filmes da franquia. Esse filme volta com o senso de humor tradicional do Chuck. Ele não se leva tanto a sério, mas também não é uma comédia pastelão. É só o Chuck sendo cínico. Pra mim, a melhor cena desse filme, disparado, é quando os três Chucks ficam discutindo no final. Uma pena que é uma cena rápida, por mim o filme podia focar bem mais nisso. Eu gosto desse aspecto meio Dream Warriors, do hospital psiquiátrico, que cada personagem tem o seu distúrbio diferente e por isso nenhum deles é muito confiável. A fotografia do filme reflete bem também esse clima de hospital, já que ela é bem desaturada e branca. O Brad Dourif como voz do Chuck é sempre um ponto positivo, e acho que a gente pode dizer que o Brad Dourif não era nenhum estranho no ninho com esse tipo de filme. Entenderam a piada? Porque ele fez Estranho no Ninho com o Jack Nicholson. A Fiona Dourif tá muito bem também. Tem umas partes que essa trama de hospital fica um pouco cansativa, mas ela consegue carregar bem as cenas mais paradas do filme. E os efeitos também são ótimos de novo. Tem bastante gore no filme e ele talvez seja o mais sangrento de toda a franquia. E como sempre, os bonecos do Chuck são o destaque. Principalmente a cabeça original dele, que o Andy deixa presa no armário e gosta de torturar de vez em quando. Ela tem o melhor visual de todos os Chucks, e falando em visual, eu gosto muito como eles contam uma subtrama diferente com cada um dos bonecos Chuck, então os bonecos vão sendo danificados de jeitos diferentes, e desse jeito, cada um deles tem um visual único no final pra gente conseguir distinguir quais são os três. O filme tem bons personagens, o que inclui um antagonista secundário, que é real demais e chega a ser mais horrível que o próprio Chuck. Mas pra mim o destaque de personagem é o Andy. O Alex Vincent parece meio de saco cheio, mas pelo menos o personagem tem umas cenas boas e uns planos decentes pra lidar com o boneco assassino. O
Chuck nesse filme finalmente transferiu a alma dele pra alguém. Porra, 7 filmes tentando e nunca dava certo, ele já tava quase pau a pau com o vovô do Massacre da Serra Elétrica. O que faz com que esse seja o único filme que o Chuck vence no final e que os protagonistas estão todos na merda. Pontos negativos: sangue de computação gráfica. Não preciso falar mais nada sobre isso. Por mais que o roteiro tenha ideias boas, eu acho que ele tem coisa demais acontecendo e o filme fica bem maçante em alguns momentos. Acho que o pior pra mim é que essa história tá com o foco errado. O que eu queria ver era o Andy como protagonista, lidando de novo com o Chuck depois de todos esses anos, e a treta no manicômio seria uma subtrama expositiva. Ao invés disso, o Andy é um personagem secundário e a história mais expositiva do manicômio é o foco central do roteiro. Tem uma cena que a personagem quer disfarçar a poça de sangue no chão e joga um travesseiro em cima. Bacana, mas depois que os enfermeiros vissem o travesseiro cheio de sangue, não ia ser igualmente suspeito? E esse filme também cai naquela velha sina de filmes de hospital que é: cadê os outros pacientes dessa parada? Só tem 7 pessoas o tempo todo no local, contando os internados e os funcionários. Cadê os figurantes desse negócio? Assim, O Culto de Chuck até é um filme decente de brinquedo assassino. Ele podia ser um filme excelente, mas acho que ele se enrola um pouco e no final é uma deixa tão grande pra uma continuação que ele acaba parecendo um piloto muito grande de uma série de TV e não um filme fechado. E esses são os filmes do Brinquedo Assassino. No geral, acho que é uma franquia bem consistente. Quer dizer, os filmes são bem diferentes, né, como deu pra ver, mas não tem nada que seja mal feito ou horroroso. Cada fase da franquia é bem distinta e tem suas características próprias, e a maioria dos filmes é bom no que ele quer fazer. Eu recomendo assistir tudo e se divertir com os absurdos que essa franquia chega. Mas se você quiser resumir, eu diria que os que eu mais gosto são os 2 primeiros e o Noiva de Chuck. E claro, como eu disse na introdução, a franquia vai seguir em 2 vertentes agora. De um lado, a MGM lançando o remake atual do primeiro filme, e do outro, uma série de TV do Don Mancini e do David Kirshner, que vai seguir a história original, continuando do culto do Chuck. Tem risco dessa franquia virar uma zona igual Halloween? Sim, até tem, mas vamos torcer pro melhor e esperar pra ver o que vai acontecer, porque até agora a franquia tem se dado bem. E é isso, gente, essa foi a retrospectiva de Brinquedo Assassino. Só vou deixar aqui no final outro lembrete pra vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem o vídeo e comentarem aí embaixo o que vocês acham da franquia do Chuck. E deixem recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal, e importante, qual a próxima franquia que vocês querem ver aqui na retrospectiva. Então é isso, pessoal, até a próxima!